Shalom, shalom, gente. Boa noite. Excelente noite a todos. Que o Senhor abençoe todos vocês. Nós vamos continuar, né, na direção deste nosso propósito, né? Então, falamos, né, em algumas aulas passadas sobre a questão do egoísmo, né? O ego, né? Essa característica, né? Só para revisar a questão do excesso, né, dessa satisfação pessoal, em que a própria palavra do Eterno, né, classifica o próprio egoísmo, né, como um pecado, e nos alerta sobre esse mal, né? Então, o egoísta, né, o ególatra, ele peca. Então, o pecado ele está na busca excessiva, né, na realização exclusivamente só dos seus desejos, sem considerar os do Eterno e os das outras pessoas. Então, as atitudes, né, egoístas, elas são associadas à ganância, ao orgulho, à ostentação, à cobiça, à falsidade, né, até a própria idolatria, né? Então, se alinha a vícios, né, que gera o coração egoísta, né? E aí, eu quero que vocês abram agora Filipenses capítulo 2, né? Vamos nesse texto, Filipenses capítulo 2. Escondido para mim. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, o verso 3 e 4, gente. Shalom, boa noite, Tássia. Nada façais por partidarismo. Essa palavra, né, que gera, né, o espírito partidário faccioso, né, ele entra nessa dinâmica aqui, assim também, né, continuando, ou vanglória, mas por humildade. Então, podemos ter a certeza que, né, o partidarismo, o egoísmo, a vanglória, né, a postura aqui é a humildade. Continuando, considerando cada um o cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Shalom, Nara. Boa noite. Olha só. E aqui nós falamos, né, aulas passadas sobre essa questão e agora nós vamos sobre o ego, né, de forma específica. Eu quero falar com vocês sobre a questão do ego ferido, né? Problemas ligados a essa questão que gera, né, uma disfunção, um distúrbio, né? A psicologia revela, né, essa questão dessa percepção da questão, né, consigo mesmo e para com, né, as pessoas que estão ao nosso redor. E esse ego, né? Shalom, boa noite, Daniela. Esse ego, né, ele traz esses impulsos, né, internos alinhados com o que é, né, no desequilíbrio, né, movido externamente. Então, problemas podem surgir, se manifestar e as questões mais profundas, elas estão ocultas, tá? Então, esse ego, né, ele prejudica relações interpessoais. Ele prejudica o crescimento pessoal de uma pessoa, o crescimento profissional, o crescimento espiritual e até a própria saúde da pessoa, gente. E aqui, nessa questão,
eu quero também que vocês abram, né? Provérbios capítulo 18, do verso 1. Provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Essa questão solitária, dividida, separada, ela entra na egolatria. Então, eu quero que você comece a pensar: agora eu não sou apóstolo, mas já fui. Então, é preciso realmente ir no ponto que eu já fui, né? Eu não quis, eu tinha algo interno que não queria a ajuda de ninguém, né? Então, entra nessa dinâmica, nesse problema, né, da egolatria em que eu, né, sempre o eu, então tem consequência direta, né, na autoestima, especialmente, né, na forma que nós nos relacionamos com outras pessoas. Você já se perguntou por quê? Porque você também não consegue se relacionar com pessoas. As pessoas vão embora, as pessoas não ficam. Você já pensou a forma que você fala, a forma que você age, a forma que você escuta as coisas? Tudo é um ataque. Você já observou que as pessoas querem ajudar e não atacar? Enquanto nós nos armamos de todas as coisas naquilo que, seja, pessoas escrevem, pessoas mandam áudio, pessoas falam conosco pessoalmente. Se nós vivemos em uma vida em que todo mundo é inimigo nosso, né, dá problema. Está atrelado a, né, egolatria. Primeiro ponto do, do egoísta. Ele tem a incapacidade de aceitar críticas. Então, o problema desse ego se manifesta aqui, em que sempre a pessoa, em qualquer coisa, alguém quer ajudar, alguém quer fazer alguma coisa, a reação sempre é negativa. A reação sempre é ficar na defensiva. É de nunca ver que os comentários são construtivos e que a vida ela é feita de opiniões divergentes. Não, a pessoa não enxerga dessa maneira, tá? Então, então, vocês me dão só um minutinho, eu volto já já. Voltando aqui, gente, então, essa questão do ego, né, gera esses problemas, né, em que a pessoa vive, né, numa autodefesa profunda, né, em que aqui nessa questão dessa incapacidade, né, gera algo que ocultamente a pessoa, né, sofre desse ataque que é ter uma autoimagem frágil, né, e uma sensibilidade, né, muito excessiva. Então, qualquer coisa, né, então é uma avaliação negativa que ela tem de pessoas, situações, né, seja onde for, igreja, trabalho. Então, sofre com esse problema, né, de interpretação, né? Então, tudo é um ataque, né? Tudo é uma dificuldade e aí o seu crescimento, né, complica, né? Porque elas essas pessoas, né, usam críticas, né, destrutiva, achando elas que sempre é assim. Então, elas acham que todo mundo, né, quer trazer algo, né, de destruição, né, quer revelar as coisas e quer não sei o quê. Tudo é uma questão de que, né, todo mundo é contra mim. Ah, quem vem só fala, né, para atacar. E aí tem problema, porque internamente, né, houve um sofrimento ou ainda há em casa por uma mãe, por um pai. E aí de tanto sofrer, né,
com ataques desde a infância, todo mundo, né, é rotulado com a mesma dinâmica, tá? Então, observa esse primeiro ponto, tá? Observa esse primeiro ponto. Se você, algo é ativado nessa questão em que, em um momento ou outro, né, para mim, eu vejo que todo mundo está me criticando e eu só vejo pelo lado, né, ruim, né? Eu não analiso e digo, pera, aqui esse ponto está certo, aqui esse ponto não está, e por aí vai e por aí vem. Mas eu digo, nossa, né, eu preciso, né, realmente analisar aqui esse ponto e esse ponto aqui, porque eu quero sempre avançar, né? Eu não travo achando que a pessoa quer me destruir, né? Ou seja, dessa forma. Um outro ponto aqui, né, é aqueles que têm necessidade constante de reconhecimento, tá? Esse é um problema do ego, né, que está ligado com a imaturidade, está ligado com a orfandade. Então, há uma sede de aprovação, há uma sede de validação, que as pessoas venham me validar, venham me certificar, para eu me sentir valorizado, né, e por aí vai. E aí eu vou ter comportamentos, né, de me exibir, de às vezes ter vaidade excessiva. Eu quero que vocês abram, né, a mente para entender que não é só um foco interno em coisas de igreja, né? Eu quero que vocês entendam que nos ambientes dia a dia, trabalho, nos ambientes de empresa, nos ambientes, né, sociais, analisem esses pontos. Shalom, Silvio. Boa noite. Então, o que rodeia, né? Essa vivência que rodeia a vida da gente, isso vai impulsionar algo em que eu preciso de ter um reconhecimento, né? Ah, eu preciso ter, né, esses relacionamentos, mas eu quero que todo mundo, né, venha me reconhecer. Então, eu tenho uma necessidade, e aqui entra, né, nessa questão da imaturidade, da orfandade, né, da infantilidade, de querer me exibir, tá no ego, tá? Outro ponto é dificuldade de pedir desculpas. Então, esse ponto aqui é também um ponto ego, né? Então, entra nessa tensão, nessa dificuldade, e aqui gera, né, em que o crescimento pessoal da pessoa vai lento a cada vez mais por esse ponto. Porque pessoas têm dificuldade, né, e aí evitam assumir, né, responsabilidades por seus atos. E aí, não sei se vocês lembram que tem pontos que ficamos, em situações, ouvimos, já fomos, né, aqueles que justificam sempre, sempre, justifica para minimizar os seus erros, ou de reconhecer. E aí gera, né, o não pedir desculpa, né? E essa atitude, né, tem um ponto de quê? Do medo de fracassar, né? De ser visto como fraco. Ah, a pessoa vai, exemplo, num ambiente aqui espiritual, né? O que que a pessoa vai observar de mim, né, quando souber que eu fui assim, que eu fui assado? O que é que o meu líder, o que é que alguém que eu quero confiar, né, ela ou ele vai usar isso, né, depois contra mim, né? E aqui a gente fica pensando esse tipo de coisa o tempo todo, né? E aí gera também, esse start aqui que eu tenho dificuldade, né? Também de assumir responsabilidades pelos meus atos. E aí eu vou ficando, né? Pelo medo, né? Eu vou diariamente, né? Me justificando. E aí vou caminhando nessa incapacidade também, né?
que é um outro ponto de pedir desculpas. E aí gera, né, aquela questão do ressentimento, em que a minha vida constante, por essa questão do não perdoar, vai dificultando em que eu não soluciono, né, os meus conflitos. Eu não reconheço, eu não peço desculpas sinceramente. Então, analisa mais esse ponto ligado ao ego. O outro ponto, né, é a questão de desconsiderar essa questão das opiniões dos outros. Então, eu vou desdenhando. É um outro problema ligado com o ego. Eu me sinto superior. Então, gera aqui a arrogância, né? Pelas ideias dos outros, pelos os pontos de vista dos outros. Então, eu vou menosprezando, eu vou não validando, né? Então, aqui gera o quê? Insegurança, né? E ela vai, forma oculta, de se disfarçando, e aí vai ativando, né, a questão de não ter essa confiança. E quando atinge em um outro ponto, ela vai de forma excessiva. Então, quando eu desconsidero as opiniões dos outros, né, quando eu não tenho esse feedback, né, quando eu não incentivo, né, essa abertura de ideias e opiniões, e aí vai dando problema, né, também ligado, observem, sempre na questão do eu. Observem a questão do ego, né? Não se move no nós, se move no eu sempre, né? Acho que vocês estão notando essa diferença, né? Ligada a esses ataques aí. Outro ponto aqui que é de se notar que é a concorrência excessiva, em que os ambientes que eu estou, eu sempre analiso, pera, há uma concorrência aqui, né? Então, seja eu vivo uma questão doentia em que tudo que eu faço, tudo que eu sou, aonde eu estou, né, em todos os trabalhos, tudo é uma questão de tem uma competição excessiva. É um problema do ego. Eu vivo numa competição constante mesmo com todas as pessoas. Trabalho, na academia, nos esportes, no ambiente social, na igreja, em todos os lugares. Então, eu vejo as pessoas como rivais. Vou te perguntar algo. Exemplo aqui. Igreja. Como você analisa? Será que você internamente rivaliza algo em que, né, pera, ali é um concorrente meu, ou na empresa também, em que, pera, esse é um concorrente meu que ele precisa ser derrotado. Então, aonde é que nasce? Mente. E não é que nós não temos que ter uma mente competitiva, é claro que sim. Mas se isso gera uma tensão diária, né, gera algo que também é pontual e é constante, a gente não tem confiança em Deus, nós desconfiamos, nós vivemos de forma hostil, porque aqui eu posso entrar em comportamentos antiéticos, eu posso destruir o próximo, eu posso não me alegrar com a vitória do próximo. Gente, notem, isso é muito profundo. Analisem em igreja. Analisem até mesmo no ministério, quando alguém dá um testemunho.
Tem 40 pessoas. Quantas pessoas? Você pode dizer assim, não, eu me alegro, só não mando mensagem. Mas eu me alegro pelo próximo. Aí eu te pergunto, como você pode imaginar se a pessoa ela expõe algo de felicidade ali? Eu vou colocar agora mensagem, estou sendo bem específico. A pessoa reservou aquele tempo para testemunhar algo tão profundo dela, algo que ela conquistou. Se coloca no lugar dela. Como ela se sente em que ninguém vê que Deus, no ambiente igreja aqui, né? Algo que ela lutou tanto e na hora dela dizer, olha, eu consegui. Ninguém tá nem aí. Ninguém se alegra como você, no momento em que Deus também te abençoar grandemente, quando você for testemunhar, como você imagina que também você vai receber. Entende o problema do ego aqui? São coisas tão pequenas que nós fazemos. Exemplo, nós estamos aqui, tem pessoas aqui que estão há muitos anos conosco. Quando completa ano, a gente tem o prazer, né? Às vezes, né? Sempre de parabéns, tal, tal. Gente, isso é socializar. Tem coisas pequenas, mas são grandes. Quando alguém lembra de você, quando no testemunho alguém se alegra com você, isso vai gerando algo, né? E vai quebrando essas camadas de ego. Nós vamos aqui na estrutura do ego enfraquecendo, porque qual o forte aqui? Qual o que combate aqui, gente? O ego é o eu, no eterno é o nós. Quando alguém se alegra, nós nos alegramos. Não tem como, gente, ser o contrário. Em todas as situações. É difícil? É difícil sim. Mas nós precisamos batalhar para especialmente nos alegrar na alegria do próximo. Porque qual é o problema do ego? Aí é um outro ponto. Falta de empatia. É um problema do ego, né? A incapacidade, né? A falta de vontade, também a compartilhar sentimentos, experiências dos outros. Então, eu tenho a indiferença, né? Eu não tenho interesse no próximo. Então, há uma falta de empatia e aí dificulta nas relações interpessoais. Então, eu me sinto egoísta. E aqui o que acontece gera, né, a dificuldade de ligações emocionais profundas. Alda, é o mesmo que não responder um bom dia na rua, com certeza. Com certeza. Essas coisas pequenas são totalmente importantes, né, Alda? Vamos para outro texto, gente? Que a gente precisa reconhecer certas coisas que são pequenas, mas que, né, muda muito, né? Jó, capítulo 40, gente. Vamos lá para Jó, né? Capítulo 40. É interessante, Jó, né? Levando em conta essa questão aqui que nós estamos trabalhando. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Jó, eu vou fazer a leitura
Depois a gente vai bater um papo sobre Jó, a partir do verso 15 ao 24. Jó 40, 15 do 24. Contempla agora, ó, o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como um boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em, em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Então, aqui é uma conversa, né, entre o Eterno e Jó, né? Então, essa palavra aqui, né, hipopótamo é Behemoth, né? Behemoth aqui, né, fala algumas características, né, que é um monstro no significado hebraico, né, ou um dinossauro extinto, né, podendo ser um branquiosauro. Então, na estrutura como parecido a um elefante. E esse ser, né, chamado de Behemoth, ele tem algumas, né, características que são ligadas, né, a ataques em que nós sofremos, tá? Porque algo mostra muito profundo, né, que é uma criatura imparável, desculpa, destemida, com força, robustez, com fúria, com orgulho e ego ferido e inflado. Então, tem uma estatura e arrogância, e a sua estrutura se move na alma animal que está ligada a Behemoth. Só que aqui tem algo, né? Eu quero que vocês analisem que Jó 40, eu vou ler agora pela Bíblia a mensagem. Eu quero que vocês entendam que tudo tem um início ligado, né, ao capítulo anterior. Então, essa conversa agora entre o Eterno e Jó começa no 38. Vou fazer uma breve lida com vocês. Acho que dá para a gente ler, né? Ninguém fica chateado em ler a Bíblia, não, né, gente? Vamos lá, capítulo 38. Nós vamos ler capítulos agora para a gente entender a dinâmica, né? E o ataque de Jó ligado, né, nessa Bíblia, a mensagem, que é bem interessante. Olha só, o 38. Eu estou no capítulo 38. O que eu li foi o capítulo 40. Eu vou fazer a leitura do 38 e 39 para a gente ver. E eu fiz a leitura do hipopótamo, que está no capítulo 40, do verso 15 em diante, né? Porque fala hipopótamo, mas é Behemoth. Então, que está nessa parte do ego que nós trabalhamos semana passada, e aí, né, vamos complementar hoje. Capítulo 38, gente. Finalmente o Eterno respondeu a Jó, do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para, tenho algumas perguntas para você.
Quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa? Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada? Quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse: Fique aqui, este é seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Alguma vez você ordenou amanhã? Levante-se. E eu disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão e arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada? Acaso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe, você as conhece a vida inteira, você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo, a neve que mantenham para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar de onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou a água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu? Molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem? Não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades ou distrair a Órion de sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir no céu ou fazer a Ursa Maior a seus filhotes sair para brincar? Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam as coisas na terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens? Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu quando a terra está ferida e seca e o chão duro como tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes, quando eles se arrastam em sua toca, esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando os seus filhotes gritam para Deus, batendo as asas, porque não tem comida? Capítulo 39. Você sabe em que mês as cabras da montanha dão à luz? Já observou uma corça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenha? Sabe dizer a hora do seu parto, quando ela se agacha e dá à luz? Seus filhotinhos crescem e tornam-se independentes, vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou o burro selvagem solto? Abriu os portões do curral e o deixou escapar. Eu dei a ele toda a selva para morar, as planícies e as terras secas. Ele ri de seus primos da cidade, que são arreados. Ele ignora os gritos dos carroceiros. Ele pasta solto pelas colinas e mordisca tudo que é verde. Será que o búfalo selvagem aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro?
Você imagina amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo para o campo? Ele é muito forte. Sim, mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as asas, mas não voa. Todas aquelas penas lindas, ela bota ovos no chão batido, deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa que possam ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com os filhotes, como se nem fossem dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta. Isso é claro. Não foi dado a ela um pingo de bom senso, mas quando ela corre, como corre, brincando, ela deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Foi você quem deu ao cavalo a coragem e o adornou como uma bela crina? Você o criou para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Impetuoso, ele bate com as suas patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Ele ri do perigo, destemido, não tem medo da espada. O barulho e o tinido da aljava e da lança não o amedrontam. Ele se agita e, ao soar da trombeta, sai correndo a galope. Ao som da trombeta, ele relincha poderoso, sente a excitação da batalha à distância e capta o estrondo dos gritos de guerra. Foi depois de uma aula sua que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas seguindo o seu caminho? Você ordenou que a águia levantasse voo e ensinou a fazer seu ninho nas alturas perfeitamente à vontade, no alto do precipício, invulnerável do cume do penhasco? De sua posição, ela procura pela presa, espia a uma grande distância. Seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você haverá. Capítulo 40. O Eterno então perguntou a Jó diretamente: Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó responde a Deus. Jó respondeu: Estou sem palavras, pasmado. Fogem minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais. Muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. O Eterno se dirigiu a Jó do meio da tempestade e disse: Tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como um santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios com seus caminhos. Acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Eu dou liberdade e todo o espaço de que você precisar. Ai, sem dúvida, vou acreditar que você pode se salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande Behemoth. Eu o criei, sim, como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força de seu lombo, os músculos poderosos da barriga, a cauda balança como um cedro ao vento. As enormes pernas são como palmeiras. Seu esqueleto é feito de aço, cada osso de seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu o conduzo como a um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores, refresca-se nos pântanos lamacentos, preguiçoso refresca-se às sombras frondosas enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita,
ele não sai do lugar. Apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão ficar bravio. Mas você não desejaria como um animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo. E aí, gente, quem somos nós? E agora eu volto para nós agora. Ego ferido faz com que a nossa autoestima se fortifique, né? E aí nós nos tornamos altamente fragilizados. Gera medo, rejeição. A pessoa fica em constante sensação de que será abandonado ou traído. Porque até quando nós não iremos perdoar os outros quando nos fizeram mal? Até quando iremos ficar tocando em certas teclas? Muitos de nós estamos presos na anulação e não queremos soltar quem nos machucou. Às vezes fazemos como Jó. Achamos que somos deuses. Sou Deus, o dono da minha razão, né? Estou cavalgando com o cavalo da razão. Até quando nós não iremos ficar sem palavras, né, como Jó? Até quando nós iremos colocar Deus no tribunal, achando que de tudo, né, ele é culpado, ele até precisa ser julgado. E todas as pessoas que nos machucaram, nos abusaram, nos destruíram, adulteraram contra nós, foram cruéis, machucaram nossos sentimentos. Será que nós não achamos que apenas eles estão presos? Será que nós não achamos que nós também estamos presos? Assim como Jó estava? Na verdade, nós prendemos a nós mesmos na anulação. Quase 100% das pessoas que nos feriram nem pensam mais nisso. Estão vivendo a vida deles. E, na verdade, nós presos, querendo uma vingança. Ego ferido. Dentro da gente. Fora nós somos as melhores pessoas fora. Humildes e mansos. Vestes brancas, mas dentro da gente. Justiceiros, vingativos. Só Deus aqui, ó, Jó. Só Deus para arrancar de Jó. Se achava o dono da verdade. Às vezes nós achamos assim. Somos os puros, nós não pecamos, né? Ah, porque essa pessoa pecou comigo. Ah, porque o Senhor permitiu isso comigo. Permitiu que Satanás viesse, fizesse isso comigo ou aquilo, tal. Ah, porque Deus fez isso comigo, né? Vamos igual Jó. Dentro da gente, um ego ferido vai corroendo o nosso verdadeiro eu. A nossa identidade vai sendo aprisionada, nossas virtudes, tudo que é nosso. Nós vamos anulando, jogando e deixando para lá. Ah, porque essa pessoa me bateu. Ah, porque essa pessoa me abusou de mim. Ah, porque eu perdi minha família, como Jó. Ah, porque eu perdi a minha riqueza. Ah, porque eu perdi o gado. Ah, porque eu perdi aquilo. Perdi a casa. Ah, cheguei a perder os meus filhos. Perdi tudo.
Ah, porque aquela pessoa me violentou, me estuprou. Ah, porque aquela pessoa me traiu a minha confiança. Ah, porque eu vivi uma vida, só me machuquei com meu pai, com a minha mãe, ou com isso, ou com aquilo. Colocamos Deus na parede aqui. Ou, vem, Yeshua, vem para o ringue. Ficamos lutando com Jesus. Fechamos o coração completamente para o Espírito Santo. Ah, não. Ninguém entra aqui. Todo mundo me machucou. Todo mundo me feriu. Todo mundo inclui Deus, Jesus, Espírito Santo, seus anjos. Ninguém consegue ajudar. Imagine eu. Quem sou eu, né? Como dizem aquele ditado, né? Filho do pão. Você fechou para o próprio eterno. Ah, porque essa pessoa me machucou muito, ou essas pessoas me machucaram muito, eu não quero acesso de ninguém mais. Meu coração fechou. Minha mente fechou. Meu eu fechou. Nem sei onde está a chave. Não quero saber onde está a chave. Como nós conseguimos ajudar você? Difícil. Você quem tem que se ajudar. Será que nós não enxergamos propósito nisso? O ponto que você mais sofreu, o ponto que você ainda possa estar sofrendo, será que você não enxerga um propósito nisso? Quantas centenas de pessoas podem estar sofrendo o que você está sofrendo se você tem a oportunidade agora, ou sempre teve a oportunidade e não quis, e tem mais uma agora de dizer: há um propósito nisso. Eu enxergo que há um propósito nisso. Quantas pessoas estão passando o mesmo problema? Que nós precisamos agora ter autoridade, patente, para dizer: olha, passei por isso. O Senhor me instruiu, o Senhor colocou pessoas de propósito, e assim eu consegui. Eu fiz isso. Deus instruiu aqui, fez aqui, você caminha aqui, você faz aquilo ali, tal, você vai conseguir. Eu consegui. Mas não, nós queremos ficar presos na dor, reclamando, querendo se vingar, querendo respostas que não há, querendo usar a força do próprio braço. Vingança, vingança. Olhos vermelhos vingativos. Boca que só sai coisas terríveis. Mente. No fundo, no fundo, agimos querendo, né, o mal do próximo. Não conseguimos perdoar. E quando nós não conseguimos perdoar, não conseguimos doar algo de bom. Porque perdão é doar. A pergunta há, o que há dentro de nós, gente, que nós precisamos perdoar? Ou seja, doar. Em um momento de passar esses vídeos rápidos, eu vi um professor falar sobre na profundeza do perdão. Eu fiquei realmente paralisei e anotei se em algum momento eu vou compartilhar isso que não é meu. E eu também não lembro quem é o professor para dar o crédito, mas Deus sabe, né? Então, eu vi uma vez esse professor falando sobre o segredo profundo da questão do perdão. Ele usou a química para explicar essa questão, né, do do perdão. Eu achei muito interessante. Ele começou a falar, né, sobre a molécula tal, tá, para você colocar os átomos ali, né, você
para que aquela molécula não venha a colapsar. Ele falou mais ou menos assim, né? A questão da química, né? Já faz muito tempo que eu, né, estudei essa questão química, mas ele começou a explicar essa questão que existe, né, o hipoclorito tal, e que você tem, né, o clorito, o cloreto, o clorato e entre outros, né? E aí você tem o pergamanato, né? E ele começou a falar desses níveis, né, de átomos ligados ao oxigênio dentro de uma molécula, né, que é essa molécula que eles fazem, né, essa movimentação aqui. Então, o que acontece aqui, né? Ele falou que há uma questão de limite máximo para poder, né, alinhar entre a palavra raiz, né, o, o prefixo per, né? Ou seja, tem o clorato, então eu vou colocar, né, o perclorato, eu vou colocar um prefixo aqui. Então tem o óxido, então eu vou colocar o peróxido, né? Então, e eu comecei a ficar curioso em relação a isso, né? Nossa, que legal, né? E entendendo que era química, né? Beleza, então, e aí ele falou, né, que uma coisa pode estar, né, ali, ele falou feita ou pode estar perfeita. Olha só, né? Então, você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, ó, o prefixo, ou perfazer. Então, né, ele disse que o nível máximo de algo, né, grandioso para poder, né, elevar, no caso, moléculas, é per. E aí ele ligou ao amor e ao perdão. Se ele falou, né, se você fala, né, que o amor, né, ele como se fosse o oposto do egoísmo, né, essa confrontação que no egoísmo a gente recebe, então eu quero sugar, né? Eu quero tudo, né? Então eu só quero me alimentar, eu só quero ter. Então o egoísmo é o eu, né? É a necessidade do eu. No amor é o contrário. No amor nós doamos. Então, se você quer doar no grau máximo, né? Ele falou assim, tão interessante, se você quer doar no grau máximo, você perdoa. Então, não adianta falar que ama se não doa, perdoa. É o nível máximo. Senão, nós não conseguimos liberar o perdão. Porque, no fundo, nós nos tornamos, né, ególatras, egoístas. Então, se nós queremos nos libertar, nos curar, precisamos nos render e perdoar. Precisamos destruir os altares da egolatria. Às vezes o problema não está mais na pessoa, né, ali. Já foi. Somos nós que não largamos, né, o osso, né? É interessante isso. Até quando iremos endurecer o nosso coração e não iremos doar o que há dentro de nós, na verdade? Até quando iremos anular a nossa vida? Até quando iremos não permitir que o Espírito Santo adentre em nós e nos ajude realmente? Até quando nós não iremos perdoar e permitir a nossa cura mesmo? Será que Deus não tem poder, gente, de nos curar? Ou o problema somos nós? Que nós não queremos perdoar quem nos feriu, quem nos maltratou, quem traiu a nossa confiança, quem nos machucou, quem nos abusou, quem nos estuprou. Hein, gente? Então eu quero que vocês entendam.
Será que somos nós mesmos que não queremos realmente essa cura? Porque Deus não é. Deus, ele quer. Mas será que nós permitimos? Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nós não conseguimos perdoar, também Deus não vai, gente. Leiam esse texto, gente. Não brinque com esse texto, gente. Não faça de um texto qualquer. Na Bíblia a mensagem diz: na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Vou repetir. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Imagine você fazer tudo o que você possa imaginar. Ser de igreja, todo dia com a Bíblia na mão, pregando, colocando um monte de gente para se batizar, converter, e tudo aí vai, e para aí vai. Fazer tudo certinho. Nossa, tô salvo. Fiz tudo que a Bíblia mandou. Tá tudo aqui. Mas se não houver essa conexão com o perdão, estaremos no inferno, gente. Se eu e você recusar fazer a nossa parte, estar separado de Deus é inferno, gente. Não tem meio termo. Dói falar assim tão cru, né? Não tem meio termo, não. O perdão gera a conexão entre Deus e nós. E nós não podemos obter perdão de Deus, dizer, através de Jesus eu tenho tal, se nós não conseguimos perdoar os outros. Não funciona. Ponto final. Se você viver a sua vida por completo, não perdoando quem te abusou, vivendo na anulação, eu vou ser sincero para você, como nunca fui, inferno. Se você não se dispor a perdoar verdadeiramente e sair da anulação, me desculpe, inferno. Faça a sua parte. Não recuse de fazer a sua parte. Corra, porque senão estará separado de Deus. É o que a Bíblia fala. Cuidado com os meio-termos. Porque um dos outros pontos aqui, que eu separo essa questão do perdão aqui, a voltar ao ego, né? Eu falei de um tipo de ego, né? E agora o ego inflado. A pessoa se torna insensível. A pessoa desfoca do que é realmente para se fazer. E ela foca de forma excessiva em si mesma. Ela tem dificuldade de se adaptar aos cenários sociais. E até de desenvolver maturidade emocional. Ou seja, sofre com autocontrole.
Então há um desequilíbrio aonde? Interno. Que o foco aqui é focar na humildade e na mansidão. Pontos que são atrelados a esse ego inflado. Ponto um, pessoas internamente agressivas geram uma conturbação ligada, né, a esse caráter que é desenvolvido, né, em pontos que dão esse start na pessoa, movidas aonde? De forma estratégica, quando há uma discussão, uma briga, alguém morre, que aconteceu alguma coisa, essa agressividade ela é ativada. Então, internamente, um ego, né, ali estava silenciado, escondido, que foi ativado. Outro ponto, ciúme doentio. Faz com que a pessoa venha perder o controle. Ou seja, faz do seu cônjuge, de quem gosta, por aí vai, é, alguém que tem que viver em uma gaiola mesmo, né? Doentia. Então eu preciso controlar, eu preciso manipular. Ciúme doentio atrela aqui também no ego, né? Inflado. Outro ponto, a deslealdade. Então eu sou alguém desleal com as situações, seja lá onde for. Então, aqui gera pessoas como que abusam da confiança de pessoas. Ela não se importa com as sequelas que possam, né, acontecer. Então, o comportamento dela é totalmente desleal em todos os sentidos. Outro ponto, ganância, né? Esse ego, essa estrutura do ego, faz com que seja ativada a ambição. Ou seja, eu preciso prosperar, né? De qualquer maneira, enfrentando, matando, destruindo, seja lá quem for. Eu passo por cima de todo mundo, ao extremo, que está atrelado ao veneno da cobiça, tá? Outro ponto, esse ego em si inflado atrai, né, a antipatia. A pessoa começa, né, a ter essa falsidade no rosto, hum, começa a se tornar alguém mal educada, desrespeitosa, em todos os ambientes, né? Grosseira, grosseiro, né? E aí vai essa grosseria cortando os relacionamentos. Ninguém fica perto. Ninguém fica perto. Ninguém suporta. Analise em você. Porque às vezes o problema pode estar em uma pessoa, situação. Mas quando o problema ele é contínuo, não está nas pessoas, está em você. Todo mundo fala ao mesmo ponto. Você. Aonde foi? Parece a mesma correlação. Você. Outro ponto desse ego aqui, né? Intolerância. Pessoas que não aceitam diferenças, tá ligado com essa questão da intolerância religiosa, né? Tá ligado com N coisas. Então, aqui o que ela quer, como ela não tem intolerância, ela quer exterminar, erradicar, né? Destruir, tá? E aí, até o que nós falamos bastante, né, em um outro ponto aqui, que é o narcisismo. Ele está atrelado a essa questão também do ego, né? Esse defeito, né, ligado com o caráter, que a gente trabalhou muito, muito, muito. Então, o excesso de vaidade, do eu, né, está atrelado à questão do ego, que vai também com alguém, né,
cheia de sarcasmo, né? De ironia, né? Que está atrelada, né? Essa questão, a agressão disfarçada, a insultos. Então, movimenta, né? Também atrelado com o narcisismo, essa questão em pessoas autoritárias, ditadores, né? Que podem agir, né? Algumas vezes pode acontecer fisicamente, mas é mais, né? Fala, né? São destruidores mesmo, ligados a essa violência verbal. Outro ponto é que eles são, nessa questão do ego, são oportunistas, são parasitas, né? Sanguessugas, maliciosos, né? Tem defeito de caráter mesmo. Então, agrega sempre valor negativo, né? E se move também na incompetência e na cobiça, né? Então, correlacionando nesses pontos aqui, que vai também na obsessão. Então, são insistentes em situações que, né, geram que relacionamentos abusivos, onde um dos parceiros aqui passa a enxergar, né, o outro agora como um objeto só, né? Então é um objeto que eu uso, né? O narcisista gera muito, né, essa percepção. E aí gera o quê? Procrastinação, né? A pessoa vai procrastinando, né, não se importando até com o seu próprio caminho. E aí vai gerando o quê? Frutos vazios, né? Não insiste, não vê percepção de futuro, nada, né? E tudo que ela poderia ter vai escorrendo pelas mãos, né? Porque procrastinou sempre. Outro ponto também, né, é a teimosia, né? Que está ligada ao ego. Pessoas teimosas, grandemente estão tá envolvida aqui, né, na insistência, né? Todo mundo fala, olha, vai diferente, vai ali, vai aqui. A pessoa insiste, não, eu estou certo e mesmo estando errado, estou certo. Pessoas inflexíveis. E aí traz problemas para si e se for em um grupo, misericórdia. O grupo também ele é todo afetado, tá? Em que esse vai gerar o quê? Vai gerar dependência, né? O ego vai gerar dependência. Então as pessoas precisam estar dependentes de mim o tempo todo. Isso, levando em conta agora a liderança, é terrível, gente. É terrível, porque vocês se tornam dependentes total. E não de Deus, mas de mim. Tá errado, isso é idolatria. Idolatria. Às vezes nós fazemos muito com liderança isso. Tá totalmente errado. Joelho no chão e pedir perdão. Deus me perdoa. Estou idolatrando aqui o meu líder. Misericórdia. E aí, ou até a igreja, né? Idolatramos, né, o prédio, e por aí vai, e por aí vem, desse jeito. Então, toma muito cuidado quando você observar, né? Pera, idolatria, dependência, tá errado. Só de Deus. Isso não muda, gente. Isso não muda. Então, cuidado com esse tipo de coisa, tá? Que tá atrelado, né? Tudo isso ao egoísmo, né? Esses defeitos de caráter evidente, essa questão do eu, em que nós precisamos, né, nos envolver realmente, especialmente que eu quero que vocês, né, nesses dias que nós estamos trabalhando essa parte do ego profunda, detalhando, que vocês meditem, que vocês possam ter essa sensibilidade com vocês mesmos, né? Pera, Jesus, aqui fez sentido para mim, aqui não fez. Aqui doeu quando falou. Aí vamos trabalhar,
né? Vamos nos envolver para poder joelho no chão e aí, gente, pedir perdão a Deus. Aqui, ali, se possível, revejam em nome de Jesus. Nós vamos já encerrar também, Alda, que o Senhor te abençoe também. Gente, entendidos, nós encerramos por aqui. Desculpa. Pai, nesse momento eu oro em prol dos teus filhos. Eu agradeço, Senhor Jesus, por hoje. Que o Eterno abençoe cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós diante, Pai, desses traços, dessas estruturas e características, Pai, egoístas. Que o Senhor nos perdoe, Pai, pela falta de perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. E nós precisamos trabalhar, Senhor, o doar. Nós precisamos fazer o caminho, Senhor, para sair da anulação, para especialmente nos perdoar também, Senhor, e nos tornar livres. Senhor, se há portas abertas das trevas, que o Senhor feche, lacre, seja aqui, Senhor Jesus, como também aqueles que estarão, Pai, na gravação, sendo ministrados. Que neste momento agora, Senhor, nós te pedimos, nos alerta, Espírito Santo, nos mostra aonde nós precisamos melhorar. Arranca de nós a ganância, o orgulho, a ostentação, a cobiça, a falsidade, a idolatria, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, trabalha e cura e liberta, Senhor Jesus, com o teu sangue, Pai, se há um coração egoísta em nós. Se a nossa mente, Pai, age em partidarismo, vanglória, Senhor, cura-nos, liberta-nos e arranca de nós isso e nos enche da tua mansidão, nos enche, Pai, da tua humildade. Que nós venhamos, Pai, ser trabalhados e sermos curados amplamente, Senhor, contra todo esse mal. Nos perdoa, Senhor, se nós já colocamos o Senhor em ambientes indevidos, se questionamos, se lutamos diretamente contigo, diante da revolta, da rebeldia, por tudo que nos aconteceu, e fechamos o nosso coração através do ego. Nos perdoa, Senhor Jesus, por todo o ego inflado, por todo o ego ferido. Senhor, nos resgata, tem misericórdia de nós. Nos arranque desses ambientes, Senhor Jesus, e nos coloca nos ambientes da tua misericórdia, Senhor. Fecha todas as portas, lacra no nome e sangue de Yeshua. Nos resgata, Senhor Jesus. Se tivermos presos em ambientes, e nos coloca em teus braços, e nos nutre, Pai, com teu amor. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shalom, shalom.